E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje é sobre fascismo, tá? Eu sou a professora Luísa Gantz e esse é o canal Viaja Nessa História. Bom, o que a gente tem que saber primeiro? A gente tem que saber que fascismo é um dos governos totalitários que vai surgir na Europa no período que a gente chama de entreguerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Né? Esses governos totalitários nós vimos na aula passada as principais características deles, né? E nós não vamos retomar muito aquilo para não ficar muito extenso. Né? Só que o fascismo ele vai se desenvolver então na Itália, tá? na época de 1920 e ele é o primeiro tipo de governo totalitário a se desenvolver. Tá? E ele vai ser inspiração para os outros governos totalitários europeus que vão existir. Vai servir de modelo, então, para os regimes da Alemanha, que é o nazismo, né? Na Espanha, com o franquismo, em Portugal, com o salazarismo, né? E também para o Estado Novo aqui no Brasil, que vai ser o período ditatorial de Getúlio Vargas, que não se enquadra como um governo totalitário, né? Mas vai ter inspiração nesse momento político europeu, tá? O líder, então, do fascismo é o Benito Mussolini e o fascismo vem da palavra fatio, tá? Que é uma palavra italiana que tem origem no latim face, tá? E significa feixe. Feixe é um pedacinho, né? É como se fosse gravetos. Ele vem da ideia de um machado utilizado pela guarda dos romanos, né? E que vai ser um machado todo formado, o cabo dele, por feixes de madeira, né? Então a ideia é que todos os feixes, um feixe sozinho é fácil de ser quebrado. Vários feixes juntos são difíceis. Então a união faz a força, aquela jogadinha, né? Durante o período romano, da Roma Antiga, foi usado esse bastão como símbolo de união e de poder, né? Então é isso que eles querem reviver, ok? Bom, os antecedentes então do fascismo. O que aconteceu antes de se criar esse tipo de governo totalitário? Nós vimos já nos governos totalitários que a Europa vai estar numa crise econômica, né, e numa crise política por causa da guerra que acabou em 1918. A gente tem que lembrar que junto com a guerra e com todos os problemas que uma guerra traz, né, nós temos ainda o problema de uma pandemia que existiu, que foi da gripe espanhola. Então tu tens um problema econômico devido à guerra, né? Uma mortandade muito grande e ainda a gripe espanhola, né? Junta tudo isso, nós temos então uma crise econômica e uma crise política, dando origem a uma crise social, né? A Itália, ela também não vai receber os territórios que ela esperava receber do desmantelamento da Áustria-Hungria, né? Já que a Itália trocou de lado, ela passou da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente ao longo da guerra, e aí ela esperava territórios na África e esperava territórios da Áustria-Hungria quando se dividisse, né? Mas ela não conseguiu. Também nós vamos ter vários trabalhadores exigindo, por causa da crise econômica, né, exigindo melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, né, tu vai ter um índice muito alto de desemprego, as pessoas com uma inflação muito grande, né, então tu vai ter várias greves existindo e os movimentos anarcossindicalistas, então os sindicalismos, né, tendo uma grande quantidade de influência do anarquismo, né? E também de comunistas, já que a Revolução Russa ocorreu mais ou menos nessa época, né? Ou está se consolidando na Rússia, né? Que passou a ser a União Soviética. É a parte que tem mais força nesses movimentos trabalhistas. Então existe por parte da população trabalhadora, né, uma exigência de melhores condições e uma busca por soluções dentro do comunismo e do anarquismo,
né? Isso vai gerar todo um medo da elite que tem privilégios, né, de que exista dentro da Itália o que existiu na Rússia, né, com a Revolução Russa. Também existe uma pressão muito grande em cima do rei. Então a Itália, nesse momento, ela é uma monarquia, tá, parlamentarista, ou seja, ela tem um parlamento que existe um primeiro-ministro que vai governar, né, vai tomar as decisões, mas existe também o rei, né, e o rei está sendo muito pressionado por esses vários setores sociais, né. Quem é o rei? É Vítor Emanuel III, tá? Então, qual é o nosso contexto social que possibilita que um governo totalitário surja? Isso eu esqueci de falar na aula passada, né, sobre governos totalitários, mas normalmente nós temos o quê? Nós temos uma crise econômica, então, e uma crise política. Não importa qual das duas surja primeiro, importa que elas se autoalimentam, né? Então, ou tu tem uma crise econômica que gera um caos político, ou tu tem um caos político que gera um caos econômico, né? E elas duas vão, quanto mais a economia vai mal, mais a política sofre pressão e aí entra em maior crise. Quanto maior a crise política, menos medidas conseguem ser feitas no âmbito econômico, né? Já que tem um problema político acontecendo e aí pior a economia vai ficando. Então elas se autoalimentam, né? Então dessa crise política e econômica gera o quê? Uma insatisfação de vários setores sociais com os governos, né? E essa insatisfação dos governos vai gerar um medo das elites, né, em relação às camadas mais pobres. Por quê? Porque a elite vai temer que essas camadas mais pobres queiram os privilégios que a elite tem, né? Ou que essa elite perca privilégios, né, que entre um governo que retire privilégios. Então essa elite se torna mais conservadora, né, e vai vendo nas atitudes dessas camadas populares um problema. E as camadas populares, vendo que elas vão morrer de fome nessa crise toda, vão se tornando cada vez mais violentas. Então nós temos uma bola de neve aí, né? O que acontece? As camadas pobres, elas vão conseguir colocar alguns governos de esquerda momentaneamente no poder. Só que como a crise é uma crise muito complexa, qualquer medida tomada no agora, ela não vai ter resultado a curto prazo, ela vai ter resultado a longo prazo, né? Então o que acontece? Mesmo com governos de esquerda, tu não tens um melhoramento do panorama social, né? E nem econômico nem político. E aí acontece o quê? Vai existindo uma descrença de todos os setores, né, populacionais, setores sociais, né, nas ideologias tanto de esquerda como de direita. E aí quando tu diz que todo mundo é igual, que não importa qual governo assuma, tu cria esse campo fértil para existir o quê? Um líder com soluções simplistas, que tem alternativas autoritárias, né? E que tome a frente se dizendo o quê? A terceira via. Nem é de direita, nem é de esquerda. Ele mistura aspectos de direita e de esquerda, que nós falamos na aula passada, que eram características dos governos totalitários, né? E ainda critica parte da esquerda e da direita. Então ele persegue a direita e a esquerda e usa atitudes que são da esquerda e da direita, mas ele se autoproclama como uma terceira via, né? Como algo novo, né? E é isso que a gente tem na Itália nesse momento. Bom, passando então, como é que surge o Partido Fascista Italiano, né? Benito Mussolini, ele vai ser primeiro membro do Partido Socialista Italiano. Daí, ó, vocês... então o fascismo é de esquerda. Não, é essa coisa. Ele pega aspectos de um lado e pega aspectos do outro, tá? Então, o Benito Mussolini, ele vai ser membro do Partido Socialista Italiano. E quando ele é a favor da entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, ele vai ser expulso do Partido Socialista, tá? E aí vai acontecer o quê? Em 1919, o Benito Mussolini vai começar a criar e articular, tá, umas
organizações, vamos dizer assim, né, paramilitares. O que é paramilitares? Ele vai pegar ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, né, que concordam com o tipo de visão dele, né, e vão criar o que a gente vai conhecer como Fatio de Combattimento, tá? É um nome italiano feito, colocado por eles mesmos, né? Então esse Fatio de Combattimento vão ser organizações paramilitares que vão bater, vão andar entre a população, né? E vão bater em quem eles acreditam que são inimigos do Estado, né? Ou quem para eles é tido como opositor ao pensamento deles. Então é assim que surge o partido fascista. Primeiro com essas Fatio de Combattimento, né, que vai dar base para que surjam alguns políticos, né, que são a favor ou que são dentro deste panorama de paramilitares, né, e aí essas pessoas vão começar ao longo dos anos conseguir cargos políticos, né. Então é o que a gente vem falando nessa terceira flechinha aqui. Os integrantes desse Fatio de Combattimento, eles vão usar camisas pretas, né? E vão usar umas roupas militares por cima, né? E aí eles vão ser chamados até de camisas negras, né? É o outro nome que vai ser dado a eles. Em 1920, o Mussolini vai transformar essa organização que é paramilitar. O que quer dizer paramilitar? É que não faz parte do exército, entendeu? Não é uma formação do exército, é uma coisa à parte, mas que utiliza militares, né? Sejam militares de agora ou ex-militares, tá? Então, em 1920, pode ver ó, que um ano depois, ele vai tornar essa organização um partido político. Então, vai criar, a partir do Fatio de Combattimento, um partido político, que vai ser o Partido Nacional Fascista. Tá? Então, esse partido vai disputar eleições em 1921, né? E vai ter 20 cargos de deputados. Tá? Gente, quando eu começo a falar de fascista, eu não consigo não fazer ligação com o que a gente vive hoje com essas milícias, né, que existem no Rio de Janeiro, que existem... O que são as milícias? São organizações paramilitares, né, mas são organizações paramilitares que primeiro tomaram os morros, né, não estão entrando necessariamente no campo, não entraram inicialmente, né, no campo político, mas que agora são base de, por exemplo, a família Bolsonaro, né, que tem a sua base nessa parte militar e paramilitar, né? Bom, é assim que surge o Partido Fascista com toda a parte legalizada, né? Tirando aqui que eles batiam nas pessoas na rua, o Partido Nacional Fascista já é legalizado, né? E ele vai disputar eleições com a primeira eleição já tendo 20 deputados eleitos por eles. E em 1922, ó, um ano depois, né? Os membros do Partido Fascista vão fazer o que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. Tá? Marcha sobre Roma é todos os membros do partido, junto com seus apoiadores, vão marchar pela cidade de Roma até o palácio onde está o rei, né? Exigindo que o Mussolini seja o primeiro-ministro, já que as medidas tomadas pelos governos estavam sempre entrando em caos, a Itália estava sempre com desemprego, a Itália estava muito ruim na parte da economia, as crises políticas não paravam de existir. Essa marcha sobre Roma vai ser um sucesso, tá? E vai pressionar tanto o rei Vítor Emanuel, que ele vai sim nomear o Mussolini como primeiro-ministro, tá? Então a marcha sobre Roma vai acontecer em 26 e 27 de outubro e no dia 30 o rei já cede às pressões e o Mussolini se torna o novo governante da Itália, tá? Depois o Mussolini vai conseguir o título de Duce, né? Que é Duce, né? E vai se tornar o Duce é como se fosse o chefe, né? Então o rei existe, mas o rei na realidade não tem poder nenhum, quem tem poder é o Duce, e esse Duce ele é como se fosse um ditador, né? Ele pode fazer o que ele quiser, é assim que o Mussolini galga poder, né? Nas eleições então de 1924,
Então, 2 anos depois, os fascistas vão ter toda a sua face totalitária aí, tá? O Mussolini vai criar uma milícia voluntária, tá? Que vai ser uma polícia, polícia fascista, né? Que vai ser pela segurança nacional. Vai pressionar as pessoas a votarem em candidatos do partido fascista. É aquele terror que nós vimos dentro de características dos governos totalitários, né? Vai existir o assassinato de um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti, tá? O que vai acontecer? Vai gerar uma contestação desse regime fascista, só que aí é que os fascistas, onde eles poderiam cair, eles se mostram mais autoritários ainda e perseguem todo mundo, fazem uma limpeza, sabe? Perseguem todo mundo que estava reagindo contrário ao fascismo, e aí, a partir dessas prisões, perseguições, exilamentos e matança, né? Tu vais ter essa parte militar cada vez mais forte do governo dele, tá? Bom, passando, o que vai acontecer? Mesmo tu tendo este momento de extremo autoritarismo e violência, né, do partido nazista, ele vai promover uma recuperação econômica. E quando a gente tem a crise de 29, que nós vimos já, né, que vai ocorrer a crise de 29, a Itália parece que passa imune à crise. Então a crise de 29 é uma crise que pega os Estados Unidos, pega o mundo, né, e a Itália parece que passa sem se abalar. Então, embora o governo fascista seja extremamente violento e opressor, para a população parece assim, tipo, tá, a gente só tem que perder nossa liberdade para que a gente possa comer, né? Então, é o que a população acredita que pode perder, né? É aquela partezinha que tu acha o que é melhor para ti. Só que como é que eles conseguem essa recuperação econômica? Lembra que eu falei que os governos totalitários eles se mostram como terceira via e eles misturam aspectos da esquerda e da direita? Então, dentro do plano econômico fascista, eles migram de planos econômicos extremamente liberais capitalistas, né? Então de direita, né? E migram para planos de extrema esquerda. Planos, por exemplo, tidos que na Revolução Russa se fez, como aquele comunismo de guerra que a gente viu que a Revolução Russa fez, né? Então, a recuperação econômica ocorre porque a hora eles usam um tipo e quando não vai dando certo, eles usam um outro tipo, né? Os governos que normalmente são de direita, eles mantêm, né, dentro do panorama do que a direita prega. Os governos que são de esquerda, normalmente, né, mantêm o que é dentro do espectro de esquerda para a economia. Eles usam o que eles querem. E ficam dizendo que eles não são os outros, perseguem tanto liberais como esquerdistas, como comunistas, socialistas, né? Então, o que eles vão fazer? O primeiro momento da economia, logo que eles assumem, eles vão fazer uma economia liberal. Como assim? Nessa economia liberal, eles vão ser a favor da livre concorrência, tá? Vão encorajar a livre concorrência das empresas, vão reduzir impostos, regulamentos e restrições comerciais que existiam, vão reduzir despesas do governo, ou seja, vão fazer o governo ficar menor, o Estado ficar menor, né? Vão equilibrar o orçamento desse Estado e também um governo mais puxado para a esquerda que tinha antes, ele resolveu taxar as grandes heranças e o governo fascista acaba com isso. Então não tem mais taxamento das grandes heranças. Isso daqui são aspectos dentro do liberalismo econômico, dentro do Estado mínimo, tá? As privatizações também vão existir. Eles vão privatizar a maior parte das empresas estatais, tá? Tu vais ter os serviços telefônicos estatais privatizados, tá? Vai acabar com o modelo estatal de venda de jogos que existia, vai acabar com o monopólio do seguro de vida, tá? Algumas empresas de maquinaria de metal vão ser devolvidas, tinham sido estatizadas e agora vão ser devolvidas à iniciativa privada, ok? Bom, dentro disso daí, o que a gente sabe?
nós sabemos que algumas concessões para aqui diz assim, concessões para estabelecer portagens nas autoestradas, né? O que são portagens? Esqueci o nome que a gente dá aqui, mas é o negócio que tem entre Rio Grande e Pelotas, que é o que tu tem que passar e pagar. Agora eu esqueci, né? Mas uma empresa vai começar a utilizar a estrada, vai manter a estrada, né? Em troca de tu pagar pedágio, é o nome, né? O pedágio. Então é isso que vai ser feito, né? Então toda essa primeira parte, ela é uma primeira parte de liberalismo econômico, normalmente de direita, tá? Isso daqui começa a dar resultado. Só que quando tu começas com a crise de 29, que é uma crise dentro do sistema capitalista, né, dentro das empresas privadas, aquela crise de superprodução, o que começa a existir? Começa a existir um intervencionismo do Estado, para que não caia na crise que os outros países capitalistas estão vivendo, né? Então nós temos aqui, num segundo momento, o intervencionismo e o corporativismo que o sistema fascista vai ficar caracterizado. Então nós temos em 1929 a Itália não sendo pega pela crise de 29. Por quê? Porque para tentar lidar com essa crise, o governo vai nacionalizar o que é conhecido como holdings de grandes bancos, tá? O que é isso? É os títulos acumulados, tá, por industriais, e aí ele vai nacionalizar isso. Então antes que tudo caia, ele vai começar a nacionalizar e vai começar a fazer com que o mercado interno seja a parte mais importante da economia italiana. Por quê? Porque o mercado externo está em crise. Então vamos produzir para nós mesmos, vamos ser autossuficientes. E aí quando ele começa a pensar nisso, ele começa a ser extremamente nacionalista, tá? O governo também vai emitir novos títulos, tá? Títulos são moedas e títulos de riqueza de empresas, né? Vai fornecer uma fonte de crédito para os bancos não falirem por causa da crise que está existindo, tá? E vai começar a recrutar a ajuda de cartéis. Cartéis é quando várias empresas se unem para manter determinados preços. Tá? Então ele vai pedir ajuda desses cartéis, dizendo que o governo vai manter esses ajustes de preços que os cartéis já fazem, desde que os cartéis aceitem os preços que o governo coloca, né? Então vai ser assim, os cartéis ajudam o governo ajuda os cartéis, e aí assim vai indo. Cartel não é permitido dentro da ideia de liberalismo econômico, porque cartel vai contra a ideia de competitividade, tá, do capitalismo. Eu posso competir para diminuir o preço uma das coisas, né, dos produtos, mas se eu combino preços, isso não é competição, né? Então ele vai permitir que existam os cartéis. O governo então vai oferecer reconhecimento e apoio a essas organizações de cartéis, né, desde que ele possa manipular os preços conforme o governo quiser. E também esse modelo econômico, ele vai ser baseado na parceria entre o governo e os negócios desses grandes industriais, né? E aí vai ser estendido essa parceria para a esfera política. Então esses industriais vão ser a base política agora também do governo, tá? Que é extremamente intervencionista. Então a economia está sendo intervencionista, né? E na política ele tem apoio total, ele tem influência total, né? Daí que ele se torna um governo totalitário, entende? Ele tem controle sobre tudo. Só que dentro dessa esfera política, a gente chama de corporativismo, que é o quê? Os sindicatos são do governo, né? Não existe mais sindicato, não existe mais direito à greve, tá? Os trabalhadores tudo é do governo, né? Todas as formas de manifestações sociais, todos os movimentos sociais são do governo, tem influência do governo, né? Então daí ele se torna um governo totalitário. Então esse segundo momento de intervenção na economia é característica normalmente dos governos de esquerda, né? Dos comunistas, onde o Estado é grande e interventor, né? Então tu vai misturando, é muito louco.
Bom, passando isso então, quais são as características do fascismo, tá? Um Estado totalitário, como a gente viu, né? O Estado controla todos os aspectos da vida, né? Individual e nacional. O autoritarismo, né? Esse líder, ele tem um culto a esse líder, né? Ele é um mito dentro da sociedade, né? E extremamente autoritário. Nacionalismo, que é a ideia de a nação é um bem supremo, né? E para ela a gente pode fazer qualquer tipo de sacrifício. Um antiliberalismo, então vão ser contra algumas ideias defendidas pelos capitalistas, né? Embora defenda a propriedade privada ainda, né? Mas vai defender a intervenção estatal, o protecionismo, né? O expansionismo, que é a parte de tu procurares um espaço vital, ou seja, as necessidades que tua população tiver em relação a minério, em relação a fontes de matéria-prima, tu tens a obrigação de pegar territórios que tenham essas coisas, né? Então tu vai expandir o teu território para poder manter a tua indústria, para poder manter essa tua produção. O militarismo, que a salvação nacional vem por meio da organização militar, né? O anticomunismo, então vão rejeitar as ideias de acabar com a propriedade privada, né? Igualdade social e luta de classe. O corporativismo, que a gente viu, que em vez de defender que uma pessoa tenha direito a um voto, as corporações é que vão ser vistas, né? O coletivo vai ser visto. E as corporações profissionais, elas deviam eleger representantes políticos e aí elas vão sustentar essa corporação entre as classes. Então, cada corporação profissional teria um representante que representaria no final essas classes sociais, né? E vai garantir a estabilidade política. E a hierarquia da sociedade, né? Vai ter uma visão de mundo onde tu tens que ceder, né, algumas coisas que seriam boas para ti, né, em nome dessa hierarquia para o bem nacional, né? Então quem está no topo vai fazer e tu vais obedecer, né? Uma ideia de obediência pela segurança e pela prosperidade. Os símbolos dos fascistas, então, o machado e o feixe, ó, foi o que eu disse para vocês, ó, um machado que tinha feixes, ó, vários pedacinhos de madeira, tá? Que é o símbolo que deu origem à palavra, esse daqui que é o fátio, tá? Que deu origem à palavra fascista. A camisa negra, né, que eles vão utilizar, que vai ser o uniforme deles. A saudação, que é com o braço direito levantado, né? O lema, que é crer, obedecer e combater, né? Que era dito em discursos e estava presente em medalhas também. Aqui, ó, a foto da marcha sobre Roma, ó, podem ver que eles estão de camisa preta e calça militar, bota militar. E aqui o Benito Mussolini fazendo a saudação, né, com o braço direito erguido, tá? Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijão.